tirar meu rosto daqui, eu não tô conseguindo. Tenta ali pelo teu. Mas o meu não é, tem que ser no seu, eu sei que é. Tem que ser no seu. Ah, deu certo. Deu certo. Valeu. Ah, deu certo. Valeu. Deixa um pouquinho mais pra Bem-vindos! Boa proposta, né, dessa live é a gente apresentar, então, o livro, conversar um pouquinho, né, como foi a nossa inspiração para fazer esse trabalho. O livro, na verdade, já foi lançado, né? Ele teve a versão digital já em 2020, né? Mas faltava concretizar a versão física, né, do livro. O livro ele é colorido, ele é todo lindo, cheio de imagens, né? E então para nós foi uma satisfação, né, ver esse livro assim em mãos, né? Poder pegar. E hoje em dia os livros digitais eles fazem um maior sucesso, mas a verdade assim que eu pelo menos e o Bhaskar também, né? A gente não resiste
a um cheirinho de papel, né? A gente ainda gosta do cheirinho de papel. E eu acho que muita gente prefere, né? Aquela coisa mais aconchegante de você pegar o livro lá na sua estante, né? Ler naquele momento que está tomando café. É bem gostoso, né? Então a gente está bem feliz de ter essa versão aí impressa. E agora vamos nos apresentar, né? Para quem não conhece, a gente não sabe também se tem alguém aqui que não nos conhece, mas aí vocês vão comentando. Se tiver alguém que está chegando agora, que não nos conhece, não sabe nada, vai fazendo os comentários aí, para nós também é bem importante esse feedback, né? Como que está chegando até as pessoas esse trabalho. Deixa eu só arrumar a câmera um pouquinho aqui para aparecer o Bhaskar. Bom, então vou começar me apresentando, né? Eu sou a Krishna, e chamo de Krishna Devi, né? Que é um nome espiritual, é um nome que eu ganhei no yoga, né? Dentro da linhagem da Nanda Marga, já faz alguns anos, em 2004, eu comecei a minha primeira experiência, comecei a frequentar um grupo de meditação lá no Paraná, na cidade de Cascavel, onde eu nasci e morei até os 20 anos de idade. E foi lá que começou as minhas, eu acho que a minha busca, né, maior. Eu devia ter uns 20 anos, e eu comecei a ter alguns questionamentos, alguns choques, né, e eu ficava muito encucada com essa história do ego, né, quantas coisas acabam acontecendo na nossa vida devido ao nosso ego, né, e eu sentia que o ego atrapalhava muito, né, nas minhas ações. E aí eu comecei a buscar, tá, mas como é que eu trabalho esse ego, né? Como é que eu me torno um ser humano melhor? E aí surgiu o yoga, né? E, claro, com ele, a meditação. Depois a gente vai falar um pouquinho, né? É difícil, né? A gente separa a yoga da meditação. Mas é verdade que yoga e meditação estão sempre juntos. Então, em 2004, eu comecei a praticar meditação, fazer algumas posturas de yoga, e me apaixonei por esse caminho. E aí fui buscando cada vez mais. E aí eu saí, né, da cidade de Cascavel, não fiquei lá muito tempo. Mas, por outro lado, me deu até uma peninha, porque eu estava com um grupo legal lá, um professor super bom. Eu acho que ele não está aqui, porque ele não é muito de Instagram, mas é o Jitendra, que me inspirou muito nesse caminho. E aí eu resolvi mudar para Florianópolis. E aí, só que eu não conhecia nada, não sabia se ia ter grupo de meditação, como é que ia ser, cidade enorme. Mas tudo fluiu, eu fui encontrando os espaços. E pouco tempo depois eu também já comecei a compartilhar os ensinamentos. Então, eu sempre fui muito de compartilhar o que eu sei, o que eu aprendo, eu já quero compartilhar. Então, em 2005, eu já estava bem dedicada a esse caminho, estava indo para bastante retiros de meditação da Nanda Marga. Em 2007, eu fiz a minha primeira formação formal, assim, né, de instrutora de yoga, mas eu sinto que foi anterior a isso já, que eu estava me capacitando, né, através de retiros, treinamentos. Passei a me dedicar muito também à ecologia, organizando grupos de consumo, isso tudo em Florianópolis já. E foi só crescendo, né, a vontade de saber mais e sempre organizando encontros de meditação coletiva. E hoje, assim, né, formalmente falando, eu trabalho, né, meu foco é o yoga, a meditação e a dança indiana, né? E agora a gente já mudou de cidade, né? Nós estamos mais em Florianópolis, só que foi bem durante a pandemia, então a sensação é como se a gente ainda estivesse lá, né? Não estamos nos considerando ainda, né, muito fora de Floripa, mas a verdade é que nós estamos morando em São Bento do Sul, que é uma região mais na serra, né? Uma cidade menor e mais fria também. E
E é isso, mas a gente segue compartilhando esse conhecimento, se dedicando bastante agora a divulgar, né, esse livro. E eu fazendo tudo isso com Bhaskar, né? Claro que eu tive a minha caminhada, né, antes do Bhaskar, mas a gente sente uma sintonia, né, bem forte. E esse livro, né, ele surgiu dessa nossa sintonia. Então eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho, ele falar um pouquinho da caminhada dele, individual, e depois a gente vai falar aqui da nossa inspiração, né, em dupla. Sim, então, bom, meu nome é Bhaskar, para quem não sabe, ou Bruno também, né, que é o nome civil, e conheci o processo de meditação da Yogi, né, em 2012, é o processo de meditação da Ananda Marga, né. Na verdade, eu já tinha um interesse anterior, assim, já tinha lido bastante livros sobre meditação, principalmente na linha budista, né? Mas aí em 2012 fui iniciado por um monge da Zâmbia, um africano, é o monge Pavanananda, muito bacana, que me inspirou bastante. E aí eu fui estudando, fui fazendo os cursos também da Ananda Marga, fiz um curso de formação para instrutor de yoga, fui meditando, fui aprendendo bastante coisa, lendo. E o que mais me encantou nesse processo todo é que o mestre, né, o mestre da Ananda Marga, né, que ensina todo esse processo de meditação, e foi o mestre que a gente se baseou para escrever o livro, ele também é compositor, é músico, né? Então isso daí me encantou bastante, as canções dele, né? Tem umas poesias lindas, assim, muito lindas. E foi essa parte musical que me atraiu primeiro, né? Bom, enfim, então eu participei de vários retiros, fiz curso também, e até que eu conheci a Krishna também, foi na verdade numa meditação coletiva, né, lá na UFSC, e aí a gente ficou juntos, né, depois de um tempo, e foi na UFSC que a gente desenvolveu percebemos, né, essa necessidade de ter um material impresso, porque a gente eu também comecei a participar com a Krishna, né, nas aulas de meditação e yoga, né, que a Krishna dava, e a gente começou a dar um curso de meditação lá na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. E tinha muitos alunos, mas ainda a gente tinha uma necessidade de ter um material que fosse sintético, né, que fosse fácil de ler, porque a filosofia que a gente trabalhou em cima, né, que é a filosofia de Shri Anandamurti, é bastante complexa, assim, exige uma leitura de muitos livros para você ter uma compreensão mais clara, né, mais abrangente do que é meditação yoga. E aí é difícil passar isso em aula, né? Às vezes a gente tinha 1 hora de aula, né? E assim, para quem não participou assim nunca de uma meditação do Tantra, né, da Ananda Marga, é um detalhe que são várias práticas, né? Então a pessoa chega e ela acha que ela só vai sentar e ficar em silêncio, né? Poucos minutos e ela já vai estar meditando. Só que é uma prática bastante profunda, né? Então tem muitos detalhes nessa prática, né? Isso tudo a gente coloca no livro, né? Também, esses detalhes da prática. Tem o canto do mantra, tem uma dança psicoespiritual que a gente faz, tem outros cantos que a gente faz antes da meditação, né? Porque é uma meditação coletiva, né? Então tem um canto que é entoado, né? Que representa todo esse sentimento da fraternidade, né? Então são muitos detalhes. E cada detalhe desse tem um porquê, né? Tem um conhecimento por trás. Então não é só o fazer, mas a gente também tem que entender um pouquinho, né, da filosofia, do motivo, né, dessas práticas. E para nós era um grande desafio, né? Porque uma prática de 1 hora para pessoas iniciantes, como que você vai passar todo esse conhecimento? E às vezes eram experiências mais curtas, né? Um semestre. E um semestre na universidade não são 6 meses, né? Geralmente são 4, né? E olha lá ainda, né? Até começar as aulas, né? Exatamente. Então acabava que era 4 meses, mas daí tem feriado, não sei o que, então acaba que eram poucos encontros e a gente precisava ser bem objetivo, né, bem sintético, mas sem perder a profundidade, né?
Então aí que veio, né, É. essa intenção, essa vontade, que é uma vontade assim, bem gritante, né? É uma necessidade mesmo de ter esse material. Que assim, a gente, na pesquisa na internet, né, a gente vê vários tipos de meditação, né? E a meditação budista é a que é a mais conhecida, né? Depois veio a Mindfulness, né, que também se fala bastante, mas também não se fala da origem, né? Onde começou esse processo de meditação? Onde começou o processo do autoconhecimento através da meditação, né? E esse processo, esse saber, esse conhecimento tem suas origens na Índia, né? Na verdade, o processo do autoconhecimento através da prática de meditação tem mais de 7.000 anos, né? E iniciou lá com o Sadashiva. Na verdade, o Sadashiva, ele não iniciou, né? Ele simplesmente sistematizou o conhecimento que já existia sobre a autorrealização, né? Isso há 7.000 anos atrás. Então, o processo de meditação é um processo muito antigo, né? E hoje a gente encontra e não vê essas informações, não vê a origem, não sabe também o objetivo inicial, né? Que deu a origem à meditação. A gente vê que hoje tem várias finalidades, uma para riqueza, para abundância, outra para conseguir marido, para conseguir esposa, né? Tem vários tipos, né? Mas a essência da meditação tá relacionada à autorrealização, né? E isso significa que o ser humano pode se tornar divino, né? Na filosofia. E é interessante que hoje em dia, né, eu não sei se é algo assim mais do Ocidente, né, quando a gente fala em yoga, né, é tudo muito ramificado, né. Então a gente fala yoga, logo vem a imagem das posturas, né, do que a gente chama de asanas, né, as posturas de yoga. Quando a gente fala em mantra, a gente associa já com mantra yoga ou bhakti yoga, né, alguma linha de yoga que desperta a devoção através dos cantos, né? Quando a gente fala da meditação em si, quando a gente fala da meditação, o que a gente faz? A gente tira do yoga. A gente pensa no budismo, né? Como o Bhaskar falou, a gente pensa nesses outros tipos de meditação mais ocidental, né? Que já sofreram várias transformações, né? A gente pensa a meditação até como uma terapia holística, mas não consegue perceber a proximidade, né, que tem com o yoga, né? E é isso que a gente também procura abordar no livro, né? E uma coisa assim, interessante é que a gente vê por aí meditações sendo usadas para, sei lá, para riqueza, né, para abundância, ou para tirar algum medo, algum trauma, ou para superar uma fobia. Tem esses usos, né? Mas a meditação yogi é uma meditação espiritual. Por que é espiritual, né? Um caminho espiritual, ele vai fazer com que a gente expanda nosso raio de amor, né? Então, a gente inicia um caminho espiritual, talvez se identificando, amando mais os mais próximos, os nossos familiares, os nossos animais de estimação, os nossos objetos, né? As nossas posses, enfim. E aí, à medida que você vai praticando, vai se desenvolvendo nesse processo de meditação yogi, esse raio vai se aumentando. Então, a gente começa a olhar com mais amor, mais carinho para um desconhecido, para aqueles que sofrem, enfim. Esse raio vai se estendendo não só para os desconhecidos, mas daí passa para os animais, né, para os vegetais, esse raio vai se expandindo para os minerais, enfim. Então, o caminho espiritual, ele vai desenvolver a nossa capacidade de amar. E a meditação yogi, né, é a ferramenta prática para a gente desenvolver essa capacidade e aumentar e refinar ela, né? Porque a gente não quer só amar o que nos convém, né? No caminho do yoga a gente expande esse sentimento de amor, né? E esse é o objetivo, né? Expandir, refinar, né? E tornar esse raio de amor infinito, né? Então, o caminho espiritual é um caminho que vai levar você a romper os seus dogmas, as suas limitações, e ao mesmo tempo vai aumentar a sua capacidade de amar. E a meditação yogi é essa ferramenta prática para a gente aumentar essa capacidade, né? E a definição, né, da palavra yoga, né, dentro dessa visão do Shri Shri Anandamurti e outras visões também,
é de que yoga é a união da consciência individual com a consciência cósmica, né? Yoga é união. E aí tem a ver com isso que o Bhaskar falou, o amor, né? Porque como que você vai se sentir unido a alguma coisa? É através do amor. Não tem como atingir yoga sem esse sentimento de amor. Então, é bem isso, aumentar o raio, né? Claro que a gente não vai sentar para meditar e já atingir o yoga assim de imediato. Pode acontecer, né? Por que não, né? Mas é um trabalho, né? Um trabalho realmente de lapidar, né? O nosso interior, o nosso diamante. É um processo, né? Então, esse processo para alcançar esse sentimento de amor mais universal também pode ser chamado de yoga, né? Mas a definição da palavra é a união, né? Da consciência individual com a consciência cósmica, né? E o que é essa consciência cósmica, né? Se a gente quiser dar outros nomes, né? É o divino, né? É Deus, né? Às vezes a gente evita, né, falar de Deus porque parece algo assim muito religioso, né? A gente já associa com religião. Ah, mas se eu vou falar de Deus, eu nem acredito em Deus. Mas é verdade que um yogi, né, uma pessoa que pratica yoga, ela não precisa necessariamente se intitular como uma pessoa religiosa, mas ela tem que entender esse sentimento do amor, da existência, esse amor pela existência, né? Isso que é o yoga, né? Bom, a gente queria falar um pouquinho, então, o que tem dentro desse livro, né? A gente já falou um pouco aí, né, das definições, né, o yoga, o foco da meditação yoga, né, que é um foco espiritual, mas tem muitas outras coisas dentro desse livro. E algo que a gente procurou fazer nesse livro é sempre relacionar os temas, né, da filosofia do yoga, sempre linkar ele com a meditação. Vamos dar uns exemplos aqui para vocês. Um tema assim que todo mundo adora, né? Tem curiosidade, é sobre chakras, né? Chakras e Kundalini. Qual que é a relação disso com a meditação? Muito importante, gente. Para a gente ter uma meditação profunda, a gente tem que entender o que são esses centros, né, de energia, que tem uma ligação também com as nossas emoções. Então, a meditação do yoga, né, a meditação yogi, ela é uma meditação que envolve sentimentos, é uma meditação sentimental. Sim, a gente não vai eliminar as nossas emoções, a gente vai aprender a conduzir elas para um estado sublime, né? Outro assunto interessante, quando a gente fala em Tantra, acho que talvez alguém já ficou curioso, né? Tantra é muito difundido, né, no Ocidente como o yoga do prazer, né? Ou uma prática, né, para se ter prazer, para os casais, né, conseguirem chegar a um estado, né, no orgasmo. Mas aqui a gente explica, né, da onde vem essa ideia, né, de associar o Tantra, que é esse caminho espiritual tão antigo, começou com os nativos da Índia, né? Como que ele chegou, né, nesse ponto, né, de ser divulgado como algo mais sexualizado, né? Então, isso a gente também coloca no livro. A parte da devoção, né? Um ponto importante que a gente estava falando aqui, né? O sentimento de amor, como despertar esse sentimento. Então, a gente fala também no livro. O que muitas vezes é chamado também de Bhakti, né? Bhakti Yoga, Yoga da devoção. Quer falar sobre isso aqui? Qual? Ah, tá. E a gente aborda também um assunto que eu gosto bastante, que é a criação do universo, Deus e a criação do universo. Então, como a gente fala de Deus no livro, ou no yoga, né, a gente fala da consciência cósmica, que é a mesma coisa que Deus para o ocidental, ou Brahma, né, para o indiano. Como que essa concepção de Deus, né, como essa concepção de Brahma na filosofia do yoga, né? E a gente aborda a criação desde o momento em que Brahma ainda estava em estado de repouso, que a gente chama de Nirguna Brahma, em que não existia uma mente criativa ainda,
depois a gente aborda o surgimento dessa mente criativa, a que a gente chama de macrocosmo, a mente infinita de Deus, né? A mente criativa de Deus. E aí a gente aborda esse caminho de desenvolvimento do universo até ir fazendo uma relação com a meditação no final, que é bem interessante, né? Para a gente entender, né, quem nós somos nesse cosmos, né? Nessa mente cósmica, né? Que a gente está fazendo aqui, né? E qual que é a direção da nossa jornada, né? Porque isso tem uma relação com as nossas crises existenciais, né? Sabe aquele vazio, né? Que todo mundo passa, que todo mundo tem, né? Ah, mas está faltando algo, né? Muita gente fala, é religião, né? Não, não é religião, tem essa relação lá, desde lá da criação do universo, né? Então, quando o universo é criado, não vou falar tudo que está lá no livro, tá? Mas só para vocês entenderem, o universo foi criado a partir de uma consciência, e nesse momento, né, é como se cada um fosse para o seu lado, e durante a meditação, durante essas práticas, é o retorno para casa, né? Então, a gente se separou desse cosmos, a gente era um todo, né? E depois cada um foi para o seu lado, e agora a gente precisa ter esse momento de encontro, né? Não é que a gente vai virar, né? Vai lá para o início e não vai tocar a vida individualmente, né? Mas a gente precisa sempre estar voltando, né? Para esse lar, para essa casa que é o divino, né? Que é a consciência cósmica. Isso aí. Vamos ver o que mais. Outro assunto bem importante que muitas pessoas têm curiosidade e às vezes é estudado até fora do contexto do yoga é o assunto karma, né? A gente escuta muito, né? Mas o meu karma não é esse, né? Ou se está dando tudo errado, né? Meu Deus, esse é meu karma, né? Então, a gente tenta deixar assim bem claro, né? Algumas diferenças também, né? Existe o karma, que são as ações, e existe o samskara, né? Então, a gente acumula, né? Também samskara. Samskara é como uma semente, né? Quando a gente tem um desejo, por exemplo, né, na nossa mente, eu tenho um desejo de uma profissão, né? Eu quero ser advogada, mas você não conseguiu concretizar por algum motivo, né? Você criou esse desejo na sua mente. Mas isso ainda não é um karma, né? É um samskara, você está acumulando ele, e em algum momento da sua vida você vai ter que expressar isso, né? Então, a gente coloca um pouquinho nessas explicações, né, da diferença do karma para o samskara, qual a relação dele com a meditação, porque tem muita relação, né? Uhum. Bom. Uma parte que é bem legal nesse livro, que a gente fala dos mestres, cadê aqui, ó? Os grandes mestres e a sistematização do yoga. Então aqui a gente vai abordar um pouco da história de Shiva, de Krishna e de Shri Shri Anandamurti, né? Que é o nosso mestre, nosso guru. E a gente faz uma relação entre esses três grandes mestres do Tantra Yoga. Não sei se vai dar para ver, mas tem umas imagens bonitas aqui, ó, no vídeo. Essa parte é bem legal. E a gente mostra, né, o que relaciona, o que conecta, né, qual que é o aspecto da teoria ou da filosofia que conecta esses três grandes mestres. Essa parte do livro é bem legal. É uma coisa que a gente não vai encontrar, assim, mesmo lendo os livros do Baba, né, do Shri Shri Anandamurti, é difícil fazer essa conexão, porque são muitos livros para a gente ler, para a gente conseguir fazer essa amarração. E aqui tá bem legal, assim, um capítulo que eu gosto bastante. E, bom... E praticamente para cada assunto, né, a gente teve que consultar vários livros, né? E alguns nem saíram ainda traduzido, né, para o português. Então foi uma garimpagem, né, que a gente fez. A gente estudou bastante para chegar nesse livro bem sintético e bem fácil de ler. Eu até falei para o Bhaskar, né, que como eu queria um livro assim quando eu comecei a minha jornada, né, a minha busca espiritual dentro do yoga. Porque quando eu comecei, eu fui para vários retiros,
E eram muitos assuntos, palestras, e eu tinha que correr, perguntar, para entender tudo que estava lá, porque era muito conteúdo assim, muito profundo. Eu via que era profundo, mas a minha mente não dava conta de processar. E aí, anos após anos, né, para chegar numa ideia mais sintética, né, mais acessível a todos, né. Então, esse é o nosso principal objetivo com o livro, né, que ele chegue em muitas pessoas, porque ele é um livro acessível. Então, mesmo que a pessoa está começando agora, ela não vai se sentir desestimulada, né? Porque às vezes acontece isso. Eu já conversei com muitas pessoas que eu emprestei livros, né? Que eu achava super profundo e que era realmente, mas a pessoa não dava conta, porque ela não estava preparada para ler um livro tão difícil. Precisava de um livro mais acessível. E aí a pessoa desanima, né? Acaba deixando esse livro de lado. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos primeiros livros que eu fui investigar, que falava sobre espiritualidade, era o Bhagavad Gita, que é, né, um dos livros mais importantes dentro da filosofia do yoga, dos Vedas, né? Só que assim, ler o Bhagavad Gita é meio que nem ler a Bíblia, né? Então ele é cheio, né, de poesia, de analogias. Você tem que realmente entrar ali, né, e tentar entender, mas também tem que ir para o lado racional, só que às vezes é difícil, né, porque ele está bastante poético, né, às vezes um pouco difícil de acessar. Então, realmente, eu senti que naquele início não era um livro que dava para mim. E se eu tivesse aparecido um livro assim, com certeza eu ia talvez atingir, né, objetivos mais rapidamente. Porque o conhecimento, né, ele ajuda muito no nosso processo espiritual. Sim. Bom, o que mais? Uma coisa interessante, a gente fala da iniciação, porque no caminho tântrico, de qualquer linha, mas se for tântrico, tem um processo de iniciação, que a gente chama de Diksha. E aqui a gente aborda a questão da importância do mantra pessoal. Então, na prática da meditação tântrica, você ganha um mantra pessoal que tem a ver com a sua individualidade, né? Com o seu sentimento de eu existo, eu sou, na verdade, né? E esse mantra pessoal a gente vai sempre recitar no dia a dia e principalmente na meditação, né? Então, aqui a gente explica esse processo da iniciação, o Diksha, fala do Ista Mantra, que é o mantra pessoal, que é importante para a gente obter o sucesso nessa prática, né? E depois a gente fala das camadas da mente, que também é um assunto interessante. Quem gosta de psicologia, a gente aborda ali a mente consciente, a subconsciente e a mente inconsciente, que é dividida em 4 camadas, né? Mais 3 camadas, na verdade. Tem um assunto que eu achei muito legal, né, que a gente conseguiu abordar no livro, que é o Ashtanga Yoga, né? Porque quem estuda yoga, quem já começou a praticar yoga, com certeza algum professor já deve ter falado, né? Temos que estudar o Ashtanga Yoga, que são os 8 passos do yoga, né? Quando a gente começa a ler sobre os 8 passos do yoga e pega um livro, tipo Patanjali, né? Também parece, né, uma Bíblia, né? Porque são cheios de sutras ali e um pouco difícil de acessar. Mas aqui a gente procura abordar cada ponto, né, cada passo, também relacionado com a meditação, né? Como que a gente trabalha esses 8 passos, né, dentro da meditação, dentro da prática espiritual. Bom, agora eu acho que a gente pode falar de um conteúdo prático que tem no livro, que é como fazer a meditação. Porque uma coisa curiosa, né, que acontecia com a gente nos encontros lá na universidade e também nas minhas aulas de yoga, quando eu falava em meditação, as pessoas acabavam expressando, né, a dúvida, né, sobre o que fazer com o pensamento, né, no momento da meditação.
E também, eu devo pensar ou não pensar? Acho que essa é a dúvida principal de todo mundo, né? Quando eu fechar os olhos para meditar, o que é que eu vou fazer com a minha cabeça, né? O que eu vou fazer com a minha mente, né? Vou jogar ela no lixo, né? Ou vou dar um stop total? Na verdade, não, né? No yoga, a gente procura direcionar, né, as nossas emoções, os nossos pensamentos para um único ponto. Então, tem algumas etapas que a gente precisa seguir, né, para conseguir uma concentração total, né, para a gente realmente atingir o objetivo, né, do yoga, que é esse sentimento, né, de amorosidade, de paz, de tranquilidade, né. E aí a gente coloca, né, a gente deixa aqui um exemplo, né, de um exercício, né, de meditação para quem está começando. Para as pessoas que já passaram dessa fase mais inicial da meditação, pessoas que já frequentam retiros, encontros de meditação, provavelmente ela, né, já pode se encaminhar para uma iniciação, né, porque ela já passou por essa fase. Mas se você ainda não tem essa disciplina, essa experiência da meditação, você pode fazer essa prática que a gente sugeriu. É uma prática também que até mesmo, né, os monges e as monjas da Nanda Marga também sugerem quando a pessoa ainda não tem uma iniciação. E aí a gente vai fazer essa prática para vocês experimentarem, mas está lá no livro também. Quem já adquiriu o livro vai poder revisar essa prática. E vocês vão ver lá no livro também que a prática de mantras, né, mantra ou kirtan, é super importante para acalmar a mente. Existe uma diferença muito grande quando a gente simplesmente senta, fecha os olhos e começa a meditação, quando a gente se prepara cantando, né, vocalizando o mantra, né. O mantra é como se fosse assim, né, uma chave ali, né, que dá, né, dá aquele, faz realmente acender, né, os nossos corações. É um passo bem importante, né. Como já dizia, né, aquela frase, quem canta seus males espanta, né. E o mantra também, ele tem uma ciência, né, ele não é só uma musicalização bonita, né. Muita gente acha, mas mantra não sei, né, uma língua diferente, né, não falo essa língua, né, prefiro cantar canções em inglês ou música popular, né, brasileira, né, por que a gente não pode cantar, né, uma música brasileira? Mas isso a gente coloca no livro, né, tem uma ciência por trás desses mantras, né. Os mantras, a origem, né, tá dentro do nosso próprio corpo, né, tem uma conexão com os centros energéticos, com os chakras. Então, quando a gente começa a vocalizar os mantras, automaticamente os nossos centros energéticos, né, que são os 7 chakras, eles se harmonizam, né? E como os chakras têm uma relação com as emoções, nosso sistema nervoso se acalma, as nossas emoções se acalmam. Se a gente estiver muito agitado, passou raiva naquele dia, ou tá triste, né? Não importa, você começa a cantar os mantras e harmoniza. Então, vamos fazer essa experiência. A gente vai cantar o mantra Baba Nam Kevalam. São 3 palavrinhas. Baba, essa palavra, né, significa a consciência divina, né? Nam significa nome. E Kevalam, somente. Então, somente o nome desta consciência infinita. E a gente traduz de uma maneira também um pouco mais simples, que é tudo é expressão de amor. Tudo é expressão da consciência divina. Então, quando a gente canta esse mantra, a gente reconhece que existe em cada ser humano, e não só humano, nos animais, nas plantas, em todo o cosmos, existe uma essência divina, né? Uma centelha divina. Então, vamos lá, vamos cantar.
Baba Namo Kevala Namo, Baba Namo Kevala, Baba Namo Kevala Namo, Baba Namo Kevala, 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 Baba Namo
Então agora procure sentar de uma maneira confortável. Se você não puder sentar no chão como a gente, tudo bem, senta na cadeira. Convidamos vocês a fecharem os olhos. E fazer essa experiência da meditação yogi, uma experiência de conexão com a sua essência, relaxe seus olhos, sinta a coluna vertebral, observe a respiração, procurando respirar profundamente pelas narinas, sentindo o efeito sutil do mantra, a sua vibração. Nesse momento, seus centros energéticos entram em harmonia. E sintonizando a sua mente com o cosmos. Nós vamos fazer uma visualização. Visualize que você está num lugar muito alto, em cima de uma montanha, sentado em postura de meditação. E lá de cima você se sente completamente confortável, abrigado, abrigada. Como se estivesse no colo do cosmos, do divino. Lá de cima você sente a vastidão do universo. O universo respira junto com você. Cantando internamente o mantra. Agora visualize apenas um ponto de luz entre as suas sobrancelhas ou na frente do seu rosto. Toda a sua energia mental vai para este ponto.
Agora inspire profundamente e repita internamente Baba Nam. E ao exalar, repita Kevalam. Inspire Baba Nam, exale Kevalam. Inspire amorosidade, exale amorosidade. Continue repetindo internamente. Bhavanam Kevalam. Perceba que agora você só tem um pensamento, um foco na sua mente, que é repetir o mantra junto com a respiração. Agora lentamente, vamos voltando.
Vamos terminar esse encontro com a saudação Namaskar, tocando esse pontinho aqui entre as sobrancelhas com os polegares e descendo no centro do peito. Então, quando a gente toca esse ponto, significa o divino que habita em mim, saúda o divino em você, com toda a pureza da minha mente e do coração. Namaskar. Namaskar. Bom, quem conseguiu fazer a meditação, deixa aqui nos comentários como que foi, se conseguiram se concentrar, se gostaram do